uma queda grande na venda de veículos novos, né? Ao mesmo tempo que o pessoal quem está no isolamento social, está com o carro na garagem, passou isso, eles vão colocar o carro para querer rodar com o carro em ordem, ou talvez vão postergar a venda do veículo, compra de um veículo novo. Tem uma série de fenômenos aí acontecendo em paralelo. Claro que quando você retarda a decisão de compra, eu não vou entrar nesse mérito, claro que eu não desejo que a montadora ou que o mercado do equipamento original fique parado, claro que não, ele é um dos grandes pilares da economia brasileira, não desejo que continue parado, mas voltando para o nosso caso, né? Você adia a decisão de comprar um carro novo, você precisa manter o teu carro em condições de te atender, porque a verdade é que o público está com medo de se deslocar com o transporte coletivo. Então, aqueles que podem estão fazendo a opção do seu carro, mesmo programas de caronas. Como é que chama isso? Caronas solidária, carona solidária. Mas você vê, né? Hoje eu precisei ir até a empresa. Eu estou em home office, mas precisei ir até a empresa para ver algumas coisas. E fico, de certa maneira, feliz de ver que a economia brasileira não está parada. É duro você ver uma fotografia ou um cenário das grandes metrópoles aí mundiais, né? A exemplo da Itália, França, Espanha, Nova York, completamente parado. O Brasil não parou, graças a Deus. Eu espero que não pare, principalmente porque isso significaria dizer que a pandemia aqui está sob controle. Eu acredito nas autoridades de saúde, eu acredito na nossa capacidade de articulação. Espero que a articulação federal, estadual, municipal se aperfeiçoe dia a dia aí e que a gente consiga atender a necessidade dos nossos concidadãos, dos nossos amigos, dos nossos parceiros, dos nossos colegas de trabalho, dos colaboradores das empresas, enfim, e que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível, porque, olha, aos 65 anos, eu tenho que dizer para vocês, eu nunca vi nada parecido, é difícil você levantar e dizer, pô, eu preciso, 8h15, na pior das hipóteses, eu estou começando, eu me fecho aqui no escritório, estou aqui escrevendo, pensando, discutindo, revendo processos e buscando soluções para o mercado. É assim que a gente tem que fazer, né? Eu acho que a imprensa tem um trabalho importantíssimo aí. Claro que tem um ou outro comentário sobre um ou outro veículo, claro, isso existe, mas eu acredito nesse papel da imprensa multiplicar esse estado de ânimo, se é que se pode chamar assim, que vai alavancar, de fato, a nossa capacidade de reagir ao que está acontecendo, né? Eu acho que a gente tem várias palavras de ordem aí, a resiliência é uma delas, sem dúvida alguma. Principalmente. E mais, entender que o mundo está em mudança, o nosso segmento está em mudança. Eu não vou usar de clichês aqui como a digitalização, mas é inevitável entender que nós estamos todos os dias aqui refletindo a respeito de tudo. Por exemplo, o home office nos ensina um monte de coisas, né? A como nos comportar no escritório, o que a gente precisa de salas, de assistentes, enfim, a gente vai rever uma série de coisas. Eu estava vendo, acho, não tenho certeza, se eu estiver enganado, me perdoe a referência, mas o CEO de um grande banco dizendo o seguinte: eu estou com 5.000 executivos em home office e está tudo funcionando. E o que eu faço agora com aquele monte de prédios? Eles vão repensar os custos, né, Rodrigo? Claro. Rodrigo, tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, de um professor, não estou lembrando o nome dele, que ele fala que pós-período de pandemia, no mínimo 30% das empresas que não adotavam vão adotar o home office aqui no Brasil. Pois é, você sabe, Karen, eu no começo fiquei um pouco, digamos assim, pudorado, né? É difícil isso. Por exemplo, vocês jornalistas estão mais habituados, já é cultura, por exemplo, da área de comunicação, da área de jornalismo, de maneira geral, da área de criação de agências, trabalhar em home office. Mas para alguém que fez a carreira como executivo como eu, é um pouco mais difícil. Olha, eu tenho conseguido, isso tem me ajudado a passar o dia, mas exige uma enorme disciplina. Eu venho, eu fecho o escritório, eu estou no escritório da minha casa agora, né? Eu costumo parar entre 6h30 e 7 horas da noite.
mas cumpro o meu expediente rigorosamente como deveria cumprir. Acho que é isso que vai fazer com que a gente repense tudo. Não, isso é até legal, como uma dica para quem vai assistir a gente. Tem gente que não consegue se adaptar, não sabe. A primeira coisa é criar rotina, ter pausa para horário de almoço, horário para tudo, né? Senão... Se arrumar para trabalhar, né? Ficar... Claro. Não dá para ficar de pijama aqui, né? Exatamente. Tem que levantar, tem que fazer o que deve ser feito de manhã, seu café da manhã, sua leitura de jornal, se veste, vem para o escritório e toca a vida. Né? Porque eu espero que a qualquer instante eu esteja assistindo a abertura das lojas e me entusiasme com isso, e toda a minha equipe, todos os colaboradores do Mercado Caro ali sorrindo e atendendo muito bem os clientes, o Brasil fazendo aquilo que ele sabe fazer com alegria e maestria, e nós do Mercado Independente de Reposição no Brasil, que somos extremamente criativos, adaptáveis, nós vamos sair disso melhor. Com certeza. Rodrigo, agora, vamos colocar numa possibilidade, abrindo as lojas no dia 11. Existe uma demanda reprimida. Ok. Uhum. Você acha que, porque hoje a gente já está vendo nas oficinas, as oficinas estão reclamando, as oficinas abertas, mas não tem cliente. O cliente está com medo de sair à rua, o cliente está com medo de gastar, ele vai ter redução no salário dele, ele não sabe se ele vai continuar no trabalho. O que você acha dessa situação aí? É isso que você falou, cara. As pessoas estão com medo de sair. Se eu ficasse, ao invés de trabalhar aqui, eu ficasse assistindo TV, provavelmente eu estaria com o mesmo medo. Exatamente. Porque é horrível você ver algumas cenas. Ontem eu estava com Deixa desligado. Eu estava numa videoconferência com vários distribuidores do Brasil todo, e um deles de Manaus. Ele estava dizendo, puxa, se você pensar aquilo que você vê na TV aqui para Manaus, ele está, estou aqui, a empresa está aberta, está trabalhando, ele também é varejista. Né? E Manaus está crítico, né? Agora, na periferia de Manaus, a coisa está crítica. Agora, qual é a novidade, ele dizia? Quem não sabia que o sistema de saúde aqui estava do jeito que está há décadas? Né? Então, enfim, cada um no seu quadrado aí, mas existe, as empresas estão trabalhando. Eu estava conversando com gente de Manaus e gente do Rio Grande do Sul. As empresas estão operando, estão atendendo, estão se adaptando, estão buscando novas soluções, desenvolveram novos canais de comunicação, de atendimento, novas tecnologias de relacionamento com a base cliente. As plataformas digitais serão maximizadas e potencializadas, porque enquanto nós estávamos aqui até com uma certa resistência da evolução, de buscar a evolução tecnológica, e quando eu falo da evolução tecnológica, eu não falo da produção, que já aconteceu, estou falando da gestão e da informação. Né? A verdade é que, da noite para o dia, você foi obrigado a buscar soluções, e acho que isso vai ser um trampolim para... Isso vai nos permitir um salto qualitativo e um ganho de tempo aí, porque descobrimos que é possível, dá para fazer, e que o público, isso é muito interessante, o público gosta, e tem um público que é muito fiel, muito ligado à tecnologia e quer ser atendido da maneira que ele entende deva ser hoje, numa plataforma digital. Por exemplo, não vai mudar tudo. Nós vamos continuar com o nosso atendimento físico nas lojas, a gente vai continuar expandindo o físico, mas é evidente que todos nós temos que buscar soluções de atendimento a um público que hoje é muito mais vocacionado às plataformas digitais. Isso é um aprendizado, né? Aquela coisa, se não vai pelo amor, vai pela dor. Já era uma tendência, né? Já era uma tendência, mas acho que havia uma certa resistência, né? Mas você tem outros segmentos de negócio dando mostras que isso é interessante, que a gente precisa ter. Eu acho que ele não substitui o físico, principalmente no nosso segmento de negócio, que, infelizmente, no Brasil, nós temos um pecado que eu diria que é quase que mortal, que é a desinformação, a falta de informação qualificada. Eu ainda tenho que, às vezes, né, fotografar uma peça, mandar para o mecânico, mandar para o cliente. O índice de devolução ainda é absurdamente alto. Né? Um dos marketplaces aí tem anunciado que, no segmento de autopeças, o seu índice de devolução é da ordem de 32%.
Este retrabalho é de um custo absurdamente elevado. E do que nós estamos falando? Da informação não qualificada. O mundo já resolveu isso. A Europa resolveu, os Estados Unidos resolveu, a Ásia está resolvendo, a China já está resolvendo isso bem. Nós aqui ainda estamos patinando na solução de um catálogo eletrônico, seja ele qual seja, eficiente e que atenda a todo o mercado. Hoje tem muita gente gastando muito dinheiro nisso sem uma solução adequada para o todo. Que loucura, isso é um atraso enorme, né, Rodrigo? Infelizmente. Então, é custo para todo mundo. Então, vamos fazer com que a crise também nos impulsione a buscar mais velocidade na solução deste problema, que é muito grave. A gente precisa resolver isso rapidamente. Rodrigo, pensando nos distribuidores, um pouquinho, como que está o fornecimento por parte das indústrias? Olha, vamos lá. Pegando os dois grandes canais que demandam para a indústria de autopeças, a montadora está parada há bastante tempo, e a montadora, naturalmente, que hoje não existem plataformas de produção montadora versus e uma outra planta só para o aftermarket. Claro que existem fábricas só dedicadas ao aftermarket, existem fábricas só dedicadas à montadora, né? Evidentemente que todas trataram de trabalhar a negociação da sua folha, reduzindo carga de trabalho, férias coletivas, bancos de horas, enfim. As fábricas estão retornando de forma geral, estão retornando agora, esta semana. Eu imagino que em 15 dias, 20 dias, a reposição de estoques, cuja demanda está muito baixa também, vai estar aí sendo atendida de forma plena. O que vai alterar isso é o que acontecer do ponto de vista de flexibilizar mais ou não a mobilidade. Se o governo de São Paulo, por exemplo, onde a gente tem uma grande concentração da frota e do volume de negócios, flexibilizar um pouco mais, a gente pode ter um aumento de demanda, nada excepcional. Eu acho que a gente retorna, se a gente voltar no dia 12, olha, a minha sensibilidade é que a gente deve retornar aí com 60% da média, uma boa hipótese, 60% da média anterior. Agosto a gente pode estar aí indo para 65%. A minha expectativa é que a gente chegue aí a dezembro 70% a 80% do que era a média anterior, na melhor das hipóteses. Porque a crise não vai acabar em julho ou agosto. Esta crise ela vai se estender um pouquinho mais, infelizmente, né? Depende aí do comportamento. Essa semana e a outra vão ser decisivas. As informações de hoje não foram, infelizmente, positivas, mas podem ser amanhã, né? A gente não tem. Mas eles já contavam com isso, né, Rodrigo? A curva, né? Como eles falam, né? Pois depois, mas a verdade é que não. Pico e depois. Mas não teve a evolução exponencial que teve o comportamento com aquele algoritmo exponencial absurdo que teve em outras economias, em outras sociedades, em outros países. Aqui a coisa foi mais slow, né? Vamos ver, cara. Eu realmente, nas minhas orações que são diárias, eu peço que os mestres do universo aí protejam principalmente aqueles que estão precisando mais e que principalmente aqueles que estão numa situação periférica, que não têm as soluções dos grandes hospitais privados, que, enfim, o universo nos ilumine e atender esse pessoal, porque eles merecem, né? O Brasil tem gente da melhor qualidade, tem nossos concidadãos aí, realmente, eu acredito nisso, são brilhantes e resolvem questões assim. Temos os nossos defeitos, mas quem não os tem? Eu espero que a gente realmente se recupere logo. Vamos ver.